Professor Adilmar Santos, Matemática, Colégio Atual. Bem, pessoal, nós estamos resolvendo aqui a ficha de esfera, muitas questões do Enem, questões de todos os vestibulares do país, e as questões mais importantes aqui são as questões da segunda fase da Federal, da UFPE. Já fizemos algumas, não foi? Vamos resolver a questão de número 16, que diz o seguinte: um cilindro reto de raio da base 8 centímetros e altura 30 centímetros está inscrito em uma superfície esférica, e a pergunta é: calcule o volume V em centímetros cúbicos da região da esfera exterior ao cilindro e indique a soma dos dígitos do inteiro mais próximo de V. Aí ele diz aqui como uma observação: aproxime π por 3,14. Confere aí, pessoal, com a ficha de vocês. Sim ou não? Sim. Veja só, a situação é a seguinte: é a questão de número 16, não é isso? Nós vamos ter aqui uma esfera, inscrito nessa esfera nós vamos ter um cilindro, pronto. Quais são os dados? A altura do cilindro é quanto? 30 centímetros. E o raio da base, 8 centímetros. Então aqui é 8. A altura 30. Quanto é a metade? Está no meio. 15. Raio 8. Raio da base do cilindro. O que foi pedido? Calcule o volume da esfera exterior ao cilindro. Como é que vocês vão fazer esse cálculo? Qual a ideia? Muito bem, é o volume da esfera menos o volume do cilindro, porque a parte da esfera que está fora do cilindro. Então é toda a parte que fica contornando o cilindro por dentro da esfera. Então uma diferença de 2 volumes, é ou não? Observe, para calcular o volume do cilindro, como é a fórmula? Quem lembra? Área da base, PR2, multiplicado por H. O raio a gente tem, quanto é? 8, e a altura também, que é 30. Então o volume do cilindro está garantido o cálculo. Agora, para calcular o volume da esfera, como é que se faz? 4/3 de π vezes R ao cubo. Só que o R é o R da esfera, e a gente não tem aqui. A gente vai ter que descobrir quanto é que é esse raio da esfera. Qual é a sugestão? O raio da esfera é a distância do seu centro a qualquer ponto da sua superfície. Então isso aqui é o raio da esfera, do centro a um ponto da superfície. Isso é R. Será que dá para a gente calcular esse R? Dá muito bem, aplicando o quê? O teorema de Pitágoras. Aqui é 8. Aqui tem 90 graus, que é perpendicular. E então, aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui, olha, a gente tem R ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. E dá R igual a quanto? Vamos lá. Quanto é 8 ao quadrado? 64. E 15 ao quadrado? Olha, 8 ao quadrado, 64. E 15 ao quadrado, 225. 9
289. Qual é o número que é o quadrado da 289? 17. Então esse raio vale 17 centímetros. Agora vamos fazer o cálculo que foi solicitado. Volume da esfera que é exterior ao cilindro, quer dizer, no entorno do cilindro por dentro da esfera. Esse volume como é? O volume é volume da esfera menos o volume do cilindro, não é isso? Esse volume será 4/3 de π vezes o raio. Quanto é o raio? 17 ao cubo menos o volume do cilindro, como é? Π vezes o raio do cilindro, né? Ao quadrado, o raio 8 ao quadrado vezes a altura do cilindro, que é quanto? 30. Esse volume será... Olha, uma observação, a questão diz para você que aproxime π por 3,14. Então, por favor, para a gente não perder tempo, 20.569,09, tá bom, menos, agora por favor, multiplique aí, 8 ao quadrado é 64, né? 64 vezes 30 vezes 3,14, 6.028,8. Agora a diferença, 20.569,09 menos 6.028,8. 14.540, vírgula quanto? 2? Tá certo ou não? 14.540,29. Ok. A questão diz: indique a soma dos dígitos do inteiro mais próximo do volume. Qual é o número inteiro mais próximo desse aqui? 14.540, não é? Número inteiro mais próximo, porque o próximo número inteiro seria 14.541. Esse número aqui está mais próximo de 14.540 ou 14.541? 14.540. Então o número inteiro mais próximo desse volume é 14.540. A pergunta é: qual é a soma dos dígitos, dos algarismos desse número? Você vai somar 1 mais 4, 5, com mais 5, 10 mais 4, 14 mais 0. Resposta: 14. Respondida a questão. Foi o que vocês acharam? Foi uma questão fácil, difícil, trabalhosa? Fácil, não é uma questão fácil. Agora, o trabalho que vocês têm com isso aqui, qual é? Conta. Na hora da prova, a dificuldade é fazer essas contas todas à mão. Não é verdade, minha gente? Fazer isso com calma, para não errar, né? Para não perder a questão. Porque, na essência, ela é uma diferença de dois volumes, de duas fórmulas bastante conhecidas. Vamos a outra questão. Fazer aquele lado de cá. Vou responder com vocês essa questão aqui da Mackenzie, a questão 11. A questão 11 diz o seguinte: um tanque de gás, pelo amor de Deus, teve até uma exclusão agora no outro coisa que não foi. Um tanque de gás tem a forma de um cilindro de 4 metros de comprimento,
acrescido de 2 semi-esferas de raio 2 metros, uma em cada extremidade, como mostra a figura abaixo. Adotando π igual a 3, a capacidade total do tanque em metros cúbicos é quanto? O cilindro é assim. Essa é a questão 11 da nossa ficha. Olha só, cilindro acoplado a 2 semi-esferas, 2 meias esferas. Olha, quais são os dados da questão? Vamos ler de novo. Um tanque de gás tem a forma de um cilindro de 4 metros de comprimento. Esse 4 metros é do cilindro. 4 metros. Cilindro de 4 metros de comprimento, acrescido de 2 semi-esferas de raio 2 metros. Dois metros. Uma em cada extremidade, como mostra a figura. Adotando π igual a 3, esse valor de π igual a 3 é uma aproximação que se faz para simplificar, para evitar tanto trabalho como nós tivemos naquela outra questão ali. Vocês estão vendo? Se a gente tivesse feito π igual a 3, tinha facilitado os cálculos. Cortava o 3 com o 3 do denominador. Ficava bem mais simples, não acham? Então ele aqui facilitou para o aluno. Adote π igual a 3. Quando você adota π igual a 3, qual o valor aproximado de π que a gente usa? 3,14. Você está adotando π igual a 3, significa que você está perdendo 0,14. Perdendo 0,14 em relação a 3,14. Se você fizer as contas, isso dá menos que 5%. Podem calcular aí, divida 0,14 por 3,14. Dá menos que 5% a perda que se tem. Então pode-se fazer isso, não é aproximando o volume que se pede. Então qual é o nosso cálculo aqui? O que é que devemos calcular para obter o volume pedido? Aqui nós temos que calcular o volume de um cilindro que tem raio 2 e tem altura 4, que esse comprimento, se o cilindro estivesse em pé, seria sua altura, não é verdade? E temos que calcular 2 metades de uma mesma esfera. A metade do lado direito com a metade do lado esquerdo vai dar uma esfera inteira. Concordam comigo? É ou não? Então esse volume pedido vai ser o volume do cilindro somado com o volume de uma esfera. Ok, pessoal? Porque metade mais metade dá uma inteira. Vamos lá. O volume do cilindro, como é? Digam lá. P R ao quadrado vezes H. E o volume da esfera, como é? 4 terços de π R ao cubo. O R é o mesmo, é? O R do cilindro, da base do cilindro e o raio da esfera não é o mesmo, não? É o mesmo R, não é? É o mesmo R. Que vale quanto? 2 metros. Então vamos substituir os valores agora. O volume é π. Quanto é π? 3. Vezes o raio, que é 2. O raio ao quadrado. Vezes a altura, que é quanto? 4. Mais 4 terços de π vezes o raio, que é 2 ao cubo.
Olha aí a facilidade que houve. Qual foi? Simplificar o 3 com o 3 aqui. A gente não precisa fazer essa conta de dividir, não é? Então, quanto é que dá essa conta? Do volume. 4 vezes 4, 16 vezes 3, 48, mais, aqui é 8 vezes 4, 32, 48 com 32, 80. 80 metros cúbicos. Então, essa questão de alternativas, ela diz o seguinte: adotando π igual a 3, a capacidade total do tanque em metros cúbicos nós encontramos quanto? 80 metros cúbicos, resposta à letra A. Outra questão interessante aqui, que não tem caído muito em prova esse tipo de questão, é essa questão do número 5. Respondeu do lado de cá. Vocês vão perceber que de geometria espacial é só a figura. Quem resolve mesmo a questão é geometria plana. Muitas questões de geometria espacial são assim. Você responde apenas fazendo uso de semelhança de triângulos, basicamente. A questão foi da Mackenzie. Diz o seguinte: num recipiente cônico completamente cheio com água, foi introduzida uma esfera maciça de raio 3, como mostra a figura. Eu vou desenhar aí. Determine o volume da água que permaneceu no recipiente. Então é o seguinte, essa é a questão do número 5. Uma esferazinha maciça. Olha só. A princípio, o cone está completamente cheio d'água. A princípio, o cone está completamente cheio d'água. Aí você vem e introduz essa esfera no cone. A esfera tem um raio que permite que, na hora que ela toque nas superfícies laterais do cilindro, ela fique exatamente nessa posição, tangenciando aqui a base do cone. É isso que acontece. Ele disse que, na questão, disse que a esfera é maciça de raio 3 e a altura do cone é 8. A altura do cone é 8. E a esfera tem raio 3. Daqui para aqui é 3. Até o centro. Mas vocês sabem que se a esfera encostou na superfície lateral do cone, ela tangenciou. E aqui também nós temos um raio. Toca no ponto de tangência. O raio é perpendicular à tangente no ponto de tangência. Aqui também é 3. Pergunto eu a vocês: qual é a distância do centro da esfera ao vértice do cone? 5, não é? Se a altura toda é 8, tirando 3, restou 5. Vocês veem aqui um triângulo retângulo. O que é esse 3? Cateto ou hipotenusa? Cateto. O que é esse 5?
Cateto ou hipotenusa? Hipotenusa. Então aqui é um triângulo. Aquele triângulo retângulo tão famoso, não é? 3, 4 e 5. Então você já percebe que esse outro cateto dele é quanto? 4. Aqui você descobriu que é 4. Pois bem, vejam que por ser um triângulo retângulo, ele tem um ângulo comum aqui, com esse outro triângulo retângulo, que tem como um cateto 8 e o outro cateto o raio da base do cilindro. Dois triângulos retângulos que têm um ângulo em comum são triângulos semelhantes, são ou não? Dá para a gente descobrir quem é esse raio da base do cilindro? Por quê? Não, semelhança de triângulos. Olha, R está para 3, né? Porque são os lados opostos ao mesmo ângulo. R está para 3, assim como 8, que é o outro cateto, está para... Quem é o outro cateto desse triângulo menor? 4. O R é 6. 24 dividido por 4 dá 6. Qual foi a pergunta? Se o cone estava cheio d'água, você jogou a esfera maciça dentro, foi o que aconteceu com a parte da água? Transbordou. Transbordou quanto dessa água? O volume da esfera, que foi o volume que foi imerso, né? Foi introduzido. O volume que transborda é o volume da esfera, que ficou imerso no cone. Portanto, o que foi que sobrou de água dentro do cone? O volume do cone menos o volume da esfera. Exatamente. Volume restante é o volume do cone menos o volume da esfera. Então vamos ao cálculo. O volume é volume do cone. Quem lembra da fórmula? 1/3 de π r ao quadrado vezes h. E o volume da esfera? 4/3 de π vezes o raio da esfera, que não é o mesmo raio daqui. Preste atenção, o raio da esfera é 3, não é? Diferente desse raio aqui. Vamos dar um Rzinho diferenciado, R minúsculo. 4/3 de πr3. Substituindo os valores, teremos volume igual. Quanto é que ele diz que use π? Ele não diz, ele deixa a resposta em função de π. Ótimo, não é? A gente não precisa fazer tanta conta. Substituindo os valores, 1/3 de π vezes o raio, que foi quanto? 6 ao quadrado vezes a altura, que é 8. Menos 4/3 de π vezes o raio da esfera, que é 3 ao cubo. Vamos para cá. Quanto é que desse volume que a gente procura? 6 ao quadrado, 36 dividido por 3, 12 vezes 8, 96, não é? 96 π menos aqui 27 dividido por 3 dá 9. 9 vezes 4, 36 π. Quanto é esse volume? 60 π. Essa resposta 60 π você encontra na letra C de casa. Essa questão foi da Mackenzie. Então, como vocês puderam ver, existem questões que a resolução basicamente é semelhança de triângulos e as fórmulas básicas de volume e de área. Nesse caso, de volume. Aquela ali é a aplicação direta de fórmula.
O importante é que você interprete a questão. Você sabe que a interpretação faz parte da questão. Interprete a questão para descobrir o que é que você quer. Quase que a totalidade dessas questões de provas você resolve assim, através das fórmulas básicas, principais. Procure ter calma, não errar nas contas e partir para o abraço, depois do resultado de classificação. Valeu, pessoal. Obrigado, tchau, até a próxima.